o futuro é feminino, porque a gente vê muito essa frase, né, The Future is Female, o futuro é feminino, foi capa da revista TPM recentemente, mas o que isso significa de verdade, né? São as mulheres que vão começar a ter mais representatividade no futuro ou não? Então a gente vai discutir um pouco disso do ponto de vista profissional, como todo mundo aqui trabalha com futurismo e futurologia. Enfim, essa é uma terminologia que algumas pessoas não conhecem, né? Então eu vou começar falando justamente disso. Alguém aqui sabe o que é futurismo? Ou, enfim, levanta a mão, só para ter uma ideia. Beleza, tá. São poucas pessoas. Mas eu gosto de usar uma definição da Aerolito, que é uma escola de futurismo aqui do Brasil, que eles falam que futurismo basicamente é uma disciplina que investiga, explora, traduz e acelera as possibilidades de um futuro pós-emergente, ou seja, de 5 a 10 anos. Sua proposta é observar como as evidências passadas e presentes encontradas na ciência, na tecnologia, no empreendedorismo ou negócios em geral podem afetar a cultura, os novos comportamentos e as novas estruturas da sociedade. Mas dentro do Future Studies, que é uma disciplina maior, que foi criada nos anos 70 e 80, existem várias outras disciplinas, que é, por exemplo, o Hunting, que é uma pesquisa de tendências muito usada pela publicidade, pela moda, que pensa numa coisa mais próxima, tipo 2, 3 anos. Tem o Forecasting, que é mais, forecasting, que é mais baseado em estatísticas, em dados mais próximos, assim, então é daqui a alguns 2, 3 meses, por exemplo. E aí você tem o futurismo e a futurologia, que estão na mesma temporalidade de 5 a 10 anos. O futurismo, eu gosto de fazer essa diferença. Algumas fontes não fazem diferença entre futurismo e futurologia, mas eu gosto de dizer que o futurismo está mais associado a você fazer esse mapeamento de tendências de futuro e aplicar numa forma de negócio. Enquanto a futurologia tem mais preocupação em mapear e entender os processos mais de um ponto de vista comportamental e não necessariamente transformar em negócio. E aí você tem ainda a ficção científica, que é uma forma de Future Studies também, pensando de uma forma mais livre, mais criativa, pensando 10 a mais anos para frente. E aí, a gente vai passar por alguns temas aqui na nossa mesa, e aqui está super aberto. Se alguém quiser falar, interromper e tal, fiquem super abertos para falar. A gente vai falar qual é a diferença de ter mulheres falando do futuro, qual é o problema das narrativas únicas, que pontos de vista as mulheres podem oferecer sobre o futuro e como isso se aplica nas empresas hoje. Então, a gente o Bruno já apresentou um pouco da gente, mas acho legal falar como que a gente realmente aplica e como que a gente faz as metodologias, como que a gente trabalha com o futurismo no nosso dia a dia, nas nossas empresas. Eu sou jornalista, tenho mestrado em semiótica, estou fazendo doutorado em artes visuais agora, sou pesquisadora da Envisioning também, que é da rede de pesquisa, trabalho numa agência de comunicação, é um laboratório de transmídia, agora a gente que é a UpLab. E aí, lá eu faço pesquisa de tendências e planejamento. Para isso, também escrevo para sites sobre games, tecnologias. Trabalhei na Rockstar Games, também com GTA. É basicamente isso, são várias coisas que eu faço. Mas o futurismo é muito isso que eu faço. Trabalho muito com a ficção científica. Como autora de ficção científica, eu publiquei contos e continuo pesquisando por esse lado do futurismo. E aí, Ali, fale um pouco de você. Boa noite. Eu trabalho com futurismo em alguns lugares diferentes. E cada lugar tem um recorte específico. Isso que acho que é o interessante do futurismo, né? Nos lugares que eu trabalho, a Box 1824, a gente trabalha muito com a construção de tendências, cenários futuros, a partir da análise de comportamentos. Então, a gente começa a achar comportamentos que são mais novos e estão se manifestando em diversos lugares, e assim a gente consegue encontrar um padrão que pode levar a alguma análise mais positiva ou não de cenários possíveis no futuro, né? Porque a gente nunca coloca um único cenário como um objetivo certo. Tem vários fatores que podem influenciar nas dinâmicas. E eu faço bastante pesquisa também para a Envisioning, que trabalha na abordagem de tecnologia emergente, que eu acho que é tipo explicar melhor. Mas eu sempre tento, na verdade, como eu faço ciências sociais, sou socióloga, eu tento trazer muito aliada à tecnologia e à visão de futuro, na verdade, políticas sociais, de todos os tipos. Então, eu sempre tento fazer a intersecção de tecnologias com comportamentos sociais e tentando levar isso para uma possibilidade de desenhar políticas públicas ou algum impacto positivo. Bom, eu sou a Beatriz. Sempre é muito difícil explicar o que eu faço, eu até brinco, eu falo assim, me diz o que você tem e eu posso ver se os meus conhecimentos eles se adaptam ou não. Eu trabalho muito em sistemas de redes, também já trabalhei com a Envisioning, que a Tia já falou um pouco. É o time Envisioning aqui.
Mas, sim, cada lugar tem uma metodologia diferente, mas eu acho que eu vou falar um pouco do futurismo que a gente olha principalmente na 042, que é um think tank brasileiro que a gente criou principalmente para pensar no futuro de uma forma mais social e principalmente para criar narrativas mais brasileiras. Porque, sim, existe um grande monopólio do futurismo por certos grupos sociais, né, e certos pensamentos, e existem poucas narrativas brasileiras ou emergentes. Então, essa é uma coisa que a gente olha bastante e pelo menos a minha visão do futurismo é de entender principalmente o que é preferido. O Alvin Toffler, né, que ele é um autor, ele fala que existem 3 tipos de futurismo que devemos olhar. Né? Tem o futurismo que realmente tenta olhar, né, fazer essa previsão, só que tem uma arte, né, que deveria uma arte futurista, que ela tenta olhar para o que é possível, e tem uma política do futurismo que tenta olhar o que é preferido. Então eu tento olhar dessa forma um pouco mais social, entender qual é o impacto mesmo das tecnologias, né, dessas narrativas que estamos criando no futuro. Então, é isso que ele está propondo fazer. Oi, meu nome é Chiara e eu sou head de pesquisa da Envisioning. A Envisioning é uma empresa que trabalha em rede, então tem pessoas no mundo inteiro trabalhando para a Envisioning hoje, com pesquisadores alocados. A gente sempre junta as pessoas conforme o projeto. E basicamente o que a gente faz é criar cenários futuros com base no mapeamento de tecnologias emergentes. A gente entende que a tecnologia pensada de uma forma mais abrangente, né, que não são só gadgets, que não é só aquilo que a gente vê quebrar, que não é só o que é programável, mas tecnologia como um todo. E tecnologias que estão surgindo agora são sim grandes drivers de mudança para o futuro. Então, para isso, a gente mapeia tecnologias emergentes para tentar determinar e entender determinados cenários futuros, como, por exemplo, o futuro da segurança alimentar ou o futuro da defesa, sempre olhando com um viés tecnológico. E a gente faz esses mapeamentos, deixa tudo no banco de dados, e conforme os projetos surgem, a gente pega esse banco de dados, chama uma equipe especializada, que basicamente são compostos de especialistas no tema e pessoas que entendem do futuro de uma forma mais abrangente e junta essas equipes para entender esses futuros. Normalmente os nossos clientes são exércitos, governos, instituições que estão preocupadas com o futuro a longo prazo, né? Entender as estratégias a longo prazo. E aí, uma coisa que sempre perguntam, assim, também, principalmente, a gente é muito de humanas, né, como vocês viram, jornalista, socióloga e tal, e aí quem trabalha muito com exatas, fórmulas e tal, alguns parâmetros mais estatísticos, perguntam, mas quais são as ferramentas que vocês usam para se basear? Então, por exemplo, o futurismo, a ficção científica também, não tem a necessidade de adivinhar o futuro. A gente pega tendências, a gente analisa os cenários que estão na borda, é o fringe, que se fala muito, e a gente tenta ver o que pode se tornar mainstream depois. Tem muito baseado nisso, mas existem algumas ferramentas que fazem essa métrica melhor e que não seja tão calcada em nada. Então eu queria perguntar para vocês quais são as métricas que vocês usam, qual é a metodologia de pesquisa que vocês usam nos seus trabalhos. Eu acho que eu posso começar assim, porque eu sou head de pesquisa e de metodologia, quer dizer que eu coordeno a equipe de pesquisa e também crio uma metodologia de futuro. Inclusive, eu acho que é interessante começar falando por que é necessário existir uma metodologia para a criação de futuros, né? Porque normalmente quando a gente pensa num futurista, a gente pensa num cara que é quase que um guru, né? Que tem uma bola de cristal e que fala sobre o futuro. E eu entendo que se a gente tiver um método no qual não importa quais as pessoas que a gente imputar nesse método para realizar e chegar aos mesmos resultados, isso se forma uma predileção de futuro um pouco mais padronizada, digamos assim, né? Com um pouco menos de viés pessoal. A metodologia da Envision é baseada nesse mapeamento de tecnologias emergentes, então a gente mapeia desde ficções científicas, tecnologias que a gente pega da ficção científica, tecnologias que a gente pega de patentes, tecnologia que a gente pega da mídia, de artigos acadêmicos, e a gente analisa todas essas tecnologias de acordo com o nível de readiness dela, ou seja, quanto que ela está pronta atualmente, se ela ainda é uma ideia, um conceito, um protótipo, um produto, avalia quais são todos os players que estão investindo nessas tecnologias, quais são os laboratórios de pesquisa, quais são as empresas que estão investindo, as instituições, os governos, os exércitos, e a gente faz um compilado, digamos assim, tudo dentro de uma database, e depois aglomera essas tecnologias em clusters para falar sobre cenários futuros baseado em todos esses dados que a gente coletou. Então, basicamente, essa é a metodologia de análise.
Mas acho legal você falar, por exemplo, do readiness, que é usado, que é uma nota que usa, e que cada nota que é dada para a tecnologia tem um significado, ou TRL mesmo, que é usado pela NASA e tal. Então, que tem algumas coisas mais, como posso falar, que é aceito mais abrangentemente, mundialmente falando, não é? E vocês criam também pela Envision uma metodologia autoral. Então, nesse sentido. Inclusive, é um trabalho ongoing, né? Um trabalho para sempre. Hoje a gente tem o Readiness, que é uma metodologia da Envision, que é para determinar o grau de prontidão das tecnologias, como eu havia dito. E o Readiness, na verdade, ele faz uma grande pergunta, né? Qual é o grau de prontidão dessa tecnologia? Mas para entender o grau de prontidão de uma tecnologia, é preciso avaliar uma série de vetores, uma série de fatores, que começa por qual que é a habilidade científica dessa tecnologia, quantas pessoas, quantos players já tem competindo naquela determinada tecnologia, porque, por exemplo, uma tecnologia que acabou de surgir tem poucos players, uma que já está há mais tempo no mercado tem mais players, portanto tem mais grau de evolução, digamos assim. A desirabilidade social daquela tecnologia também é analisada, então a gente tem uma série de vetores que a gente olha. Esses vetores eles são dados pelas pessoas que pesquisam essas tecnologias, normalmente são 2 ou 3 pesquisadores, mas o nosso objetivo é que mais pessoas consigam dar essas notas e essas notas sejam crowdsourced. E a ideia final da Envision, na verdade, é não ser, no futuro, apenas uma boutique de futuro, mas criar ferramentas para que pessoas, indivíduos, consigam também criar futuros a partir de tecnologias emergentes usando a nossa plataforma. Então, é sair do sistema de boutique e entrar para o sistema de plataforma. Porque hoje, quem consegue comprar os reportes, infelizmente, são só empresas que têm muito dinheiro. E o futuro é preciso ser conversado por todos os tipos de pessoas. Porque, afinal, entender o futuro é entender, na verdade, as consequências do presente que a gente está criando hoje. Né? É preciso que essa consciência seja mais abrangente do que apenas para salinhas pequenas dentro de exércitos e governos que têm grana para bancar esse tipo de pesquisa. Uma coisa legal que eu acho para contar do Readiness, que é bem interessante, é que já que ele se baseia numa nota, né, de 1 a 5, e você parte da ideia, a tecnologia ela começa com uma ideia, né, e aí ela se torna um produto final, é uma coisa simples que a gente consegue utilizar de consciência, de inteligência coletiva, né, pessoas diferentes elas podem dizer, então, por mais assim, por exemplo, tem um grupo muito grande de especialistas que esteja dizendo, essa tecnologia ela tem um grau de prontidão muito alto, porque ela já está pronta, né, ela está feita. Só que se a gente tem um grau de entendimento da tecnologia que é menor, ou então as pessoas não conseguem saber como utilizar aquilo, aquele readiness pode ser puxado para baixo. Então é muito interessante você pensar nisso, como é que a gente faz essa democratização desse entendimento do quão pronto está uma tecnologia ou não. Então isso é muito legal, de sempre pensar isso, tipo, não é simplesmente que tem esse grupo social único que vai determinar se aquela tecnologia ela está mainstream, por exemplo, ou ela não vai ser utilizada, etc. Sim. Ou ser desejável, esqueci do microfone. Então, como a Tiara tinha falado, que os planos da Envision é justamente abrir mais para pessoas, que mais pessoas tenham acesso, então eu queria perguntar por que é importante assim, estudar o futuro? Por que o futurismo está ganhando cada vez mais relevante? E por que olhar para frente é necessário? Eu posso começar. Eu gosto de dizer às vezes que eu vejo que prever faz parte do nosso zeitgeist, né, desse nosso espírito do tempo. Porque a gente tem uma questão capitalista, né, que nos impulsiona para querer saber o futuro por uma questão de industrialização mesmo. Se você não entende o resto da cadeia, você precisa saber, entender toda a cadeia, né, para você ter matéria-prima suficiente para saber quem as pessoas vão comprar, né, ou se aquele produto vai estar final. Então eu vejo que a industrialização ela nos puxou para esse futurismo, né, para essa necessidade de entender o futuro. Então eu vejo que a gente tem, se a gente pensar como sociedade, né, a gente tem essa preocupação muito grande do que vai acontecer, por isso que cada vez mais surgem institutos de forecast, pessoas, né, se preocupando em criar metodologias, porque a gente tem essa necessidade sistemática, né, porque o sistema que nós criamos necessita desse olhar de 5 anos, a gente precisa de planos, né, a gente precisa de determinações. E realmente a gente precisa mesmo, né, porque se o futuro é uma coisa que ele está sendo continuamente construída, né, não é uma coisa determinada, né, tipo, o futuro ele será assim, pronto, acabou. Não, nós construímos o futuro todos os dias, com cada decisão, cada tecnologia que estamos fazendo, né, eu gosto de pensar muito no futuro como esse tempo cognitivo que nós
investimos em alguma coisa. Então, se tem muitas pessoas falando a mesma narrativa, se esforçando para que aquela narrativa aconteça, muito provavelmente é esse futuro que vai acontecer, porque exatamente existe esse tempo social sendo utilizado, essa inteligência sendo investida para aquilo acontecer. Então, por isso que é muito importante a gente entender quais são essas narrativas e por isso que eu acho que cada vez mais a gente se preocupa com isso. Porque quando ainda mais existem muitas narrativas acontecendo ao mesmo tempo, né, a gente fala que a gente vive nesse mundo multifacetado, né, líquido, de muita coisa acontecendo, quais são as narrativas que vão prevalecer hoje? Então eu vejo que se tem essa preocupação, né, de tipo, a gente quer realmente que esse futuro aconteça, ou a gente vai simplesmente deixar que certos grupos sociais predominantes deixem, né, decidam por nós que tipo de coisa vai ser o mais utilizada por toda a nossa sociedade, como é o caso, por exemplo, eu gosto de pensar nas bolhas das redes sociais que estão acontecendo agora, algoritmos que muitas vezes nós não entendemos exatamente como, que tipo de conteúdo vai ser utilizado por nós ou não, e são redes, né, que são utilizadas por praticamente metade da população mundial. Então, e que determinam muito o que a gente vai ver, que tipo de conteúdo vamos consumir. Será que nós devemos deixar esse tipo de decisão na mão de poucas pessoas? Bom, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado agora. Eu acho muito importante assim, falar sobre futuro, criar narrativas futuras, na verdade, a partir de uma perspectiva bem mais política, né? Eu defendo fervorosamente que o mundo, como todo mundo sabe, tem sido... Na verdade, todas as histórias e todas as narrativas têm sido criadas pelas mesmas pessoas há muito tempo. Então, estudar um pouco dos comportamentos sociais, avanços tecnológicos que podem moldar, né, o desenvolvimento da sociedade como um todo, na verdade, faz com que você tenha um poder de voz ali na construção desse futuro. Então, existe a maior parte das pessoas, quando trabalham com futurismo, elas focam muito, na verdade, nos aspectos tecnológicos e nos avanços tecnológicos. Eu sempre tento puxar um pouco, na verdade, para a realidade, que tipo de questões as pessoas vivem diariamente na vida delas. Principalmente porque a maioria dos futuristas que existem são norte-americanos, brancos, homens de 60 anos para cima, que tem uma narrativa muito específica de vida, uma visão muito específica de mundo e que provavelmente as vontades e desejos de desenvolvimento de futuro deles não são as mesmas que as minhas e não são as mesmas que muita gente aqui. Então, eu tento muito trazer outros tipos de realidades onde o avanço tecnológico pode trazer. Então, a repetição de padrões sexistas, machistas e racistas sendo implicadas no desenvolvimento de algoritmos, de plataformas, outros vieses que a gente coloca, principalmente porque todos nós somos produtos da cultura, de uma cultura que a gente vive, né? Então todo mundo tem esses vieses inconscientes, eles são também imputados no tipo de tecnologia que você se desenvolve. Então eu sempre tento puxar um pouco para esse lado, assim, desse futurismo. Bem, voltando inicialmente para a pergunta, que é por que Future Studies é tão importante, né? Eu percebo que se a gente pensa que a tecnologia é um dos grandes drivers de mudança do mundo e que uma das premissas para todo mundo que trabalha com futurismo é que a tecnologia ela está se desenvolvendo exponencialmente, ou seja, as mudanças que ela vai acarretar também vão ser exponenciais, também vão ser cada vez mais rápidas. O tempo ele literalmente está acelerando, né? Se a gente pensa no tempo histórico, de quanto tempo a gente consegue olhar os tempos históricos, o tempo está cada vez mais rápido. Porque, obviamente, mais pessoas estão no mundo, então mais agentes sociais existem, mais agentes de transformações existem, e as tecnologias também aumentam muito mais essas mudanças. Portanto, se o futuro está cada vez mais acelerado, é necessário que a gente tenha essas previsões de futuro cada vez mais rápidas, né? Hoje, quando a gente pensa em futurismo, há pouco tempo atrás, quando se pensava em futurismo, achava-se que era o futuro daqui a 20 anos, né? Olhar o futuro daqui a 20 anos, olhar para daqui a 30 anos. Hoje a gente pensa em futurismo daqui a 5 anos, 10 anos, porque são tantos vetores de mudança que é quase impossível você conseguir prever tão longe, né? Então eu imagino que a grande importância do nosso meio vem com o tempo
justamente porque ele está acelerando e é cada vez mais importante falar do futuro por causa disso, exatamente. Tem uma questão também, só para pontuar, que eu acho legal pensar nisso, é que como os tempos, a gente tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente quem falou, mas fala que existem vários futuros, né? O futuro já chegou, só que não está distribuído. Essas frases que nós sabemos os estudos de cor. Mas então, é interessante olhar esse tipo de coisa, porque exatamente, algumas organizações, por exemplo, esse último ano eu trabalhei muito com várias organizações bancárias, né, porque os bancos realmente são muito preocupados com as tecnologias emergentes que estão acontecendo, porque eles veem realmente esse fator de mudança muito grande, que pode ser que algumas instituições, elas até parem de existir ou parem de fazer sentido. Então, o negócio, para alguns países, para algumas organizações, esse futuro já chegou, vamos dizer assim, eles já estão utilizando a tecnologia, eles já têm um pensamento muito diferente, como olhar para o dinheiro, por exemplo. E, por exemplo, a gente foi fazer um curso sobre blockchain no Banco Central, porque o Banco Central, por exemplo, ele entendeu muito bem que o problema deles com o blockchain é que ele é central, antes de mais nada. Então, será que ele faz sentido, né, numa tecnologia que faz essa distribuição, né, de você não precisar desse órgão centralizador do dinheiro? Então, o que acontece? Na verdade, às vezes, o futurismo é mais essa tradução, né, de cenários, de entendimento de mundo, muitas vezes do que uma predição, simplesmente. Então, isso que eu acho que, por isso, esse trabalho narrativo, esse trabalho de visualização, muitas vezes, como é que você deixa esse futuro mais tangível mesmo e democrático, eu acho que é onde, por isso que o Future Studies também ele ganha essa grande importância nos nossos tempos, né? Então, a gente precisa desses agentes que conseguem entender e fazer essas grandes traduções. Até mesmo que, quando você pensa em inovação dentro das empresas, chamar um futurista ou chamar alguém que pensa sobre pesquisa de tendências é muito diferente do que chamar um especialista para melhorar a sua empresa. Então, por exemplo, se você faz na Envision esse ano a gente trabalha com uma empresa que chama Gearbook, que é uma empresa que investe bilhões de dólares por ano em grandes navios cargueiros. E daí eles chegaram para a gente perguntar qual que é o futuro do shipping, qual que é o futuro da logística. E bem, a gente tinha vários tipos de futuro plausível, vários tipos de cenário plausível para apresentar. Alguns deles eram sim de evolução do shipping, ou seja, você tem navios que são self-driving, que são totalmente automatizados, você tem sensores dentro da carga, etc. Só que existe uma outra parte que os especialistas não conseguem enxergar, mas os futuristas sim, que é a interconexão da logística com outras áreas. Então, por exemplo, a gente mostrou para eles como que tecnologias de manufatura, por exemplo, impressão 3D, ou tecnologias que conseguiriam fazer com que determinadas regiões do planeta conseguissem fazer commodities que antes não conseguiam, poderia mudar o sistema de logística do mundo. Afinal, você desrompe a indústria e não apenas deixa ela evoluir, né? Então, eu acho que o papel feito da inovação também é bem interessante. É que, para quem está fora da área, é difícil olhar para uma área que parece tão pequena e ver que ela tem um zilhão de vieses, né? Vieses políticos, vieses de olhar para a política, de olhar para a tecnologia, para a inovação. É possível olhar a Future Studies e entendê-la como uma área que pode ser aplicada em diversas outras coisas, né? Além dos ensaios de ficção científica. Sim, então, eu ia até fazer uma puxada de sardinha aqui para mim, no sentido de que o futurismo tem se transformado numa coisa muito voltada para empresas. Os futuristas trabalham para empresas, para fazer consultoria, para ver como aquela empresa vai sobreviver às mudanças tecnológicas, às mudanças que estão acontecendo. Quando, na verdade, o futurismo, e por isso eu faço a distinção entre futurismo e futurologia, não necessariamente precisa ajudar empresas ou transformar em negócios. Eu defendo muito, por exemplo, pela ficção científica, que a gente começa a discutir certas coisas, certos comportamentos, ideias, inspirações, que não necessariamente vão se transformar em um negócio, mas podem muito bem inspirar a se transformar num produto, como foi o caso do Oculus Rift e com o livro Red Player One. Todo mundo que vai trabalhar na Oculus Rift recebe uma cópia do livro. Mas, por outro lado, se você pegar, eu gosto muito da vertente cyberpunk dos anos 80, aqueles autores estavam muito mais ligados a subculturas, como os punks, os góticos, que estavam muito mais bem resolvidos com a ideia de transexualidade, homossexualidade, representatividade feminina, e para eles era super normal falar sobre tudo isso, sabe? E aí agora a gente começa a ver tudo isso. Então eu pego muito da futurologia nesse sentido, de você
começar a ver esses comportamentos de borda e transformar em uma coisa que seja normal, entendeu? Não é uma coisa como eu tenho que me preparar para falar como homossexual, como que eu tenho que vender um produto para negro, sabe? Que é o que muito está acontecendo com as empresas hoje também, com a mudança da forma como a publicidade está se dando. E por isso eu queria perguntar para vocês, por que a diversidade nesse campo do futurismo é tão importante e qual diferencial que uma mulher pode ter? Porque a gente sabe, como a gente já falou aqui, a Ariane já falou sobre a questão das narrativas únicas, né? Qual o diferencial de se ter várias etnias, várias raças, vários gêneros, enfim, pessoas de background diferente pensando em futuros e como isso influencia e por que é importante, não só para as empresas, mas para as pessoas em geral. O mapeamento da ficção científica eu acho isso muito interessante, porque depois que eu comecei a ler ficção científica e pensar a partir daquilo, mudou meu próprio mindset, entendeu? Eu acho que muitos de vocês devem ter alguma aula de ficção científica ou algum autor que muda a cabeça de vocês depois que vocês leem. E não é nada a ver com o negócio, não foi uma empresa que te vendeu um produto ou que te vendeu algum serviço que fez você mudar, mas foi através da arte, pensando no futuro, que você mudou isso. Então, queria que vocês falassem sobre isso. Posso puxar uma coisa antes? Eu acho que esse gancho é perfeito. Quem que já viu Jetsons? Ou lembra dos Jetsons? Geralmente os Jetsons é um exemplo, né, de futuro. Se a gente pensar, né, de ficção científica, é um dos mais conhecidos mesmo. Olha como é interessante. Não sei se vocês lembram, mas na abertura dos Jetsons, eles voavam, né, eles faziam várias coisas, eles tinham uma empregada robô, né? Porque algumas coisas que eu acho interessante que a gente via na abertura dos Jetsons, que eu acho legal. Não sei se vocês lembram, mas na música do começo, ele está lá, né, e uma hora o marido, esqueci o nome dele, mas ele dá a carteira para a esposa. E a empregada é um robô, né, tem isso também. Mas eu acho que esse ponto da carteira é muito interessante, porque eles conseguiam ver um futuro onde existiam carros voadores, existiam muitas tecnologias diferentes que mudavam, né, aquele cenário. Só que eles não conseguiram ver a emancipação feminina do homem, a mulher no mercado de trabalho, a divisão mais igualitária, né, dentro de casa. Então, mesmo uma carteira digital, né? Ou uma carteira digital, ou um cartão, né? Ou um cartão, que realmente não fazia sentido nenhum ter dinheiro no papel numa sociedade tão digitalizada, né? Mas então, realmente, por isso que é muito importante ter essa diversidade na área, esses olhares diferentes. E eu acho que, para mim, principalmente essa questão do preferível, né? Quando eu olho essa ideia do futuro social. A gente tem que entender, esse futuro, ele é interessante, mas para quem, né? Para quem são essas pessoas que estão querendo realmente isso? Porque a partir do momento que você vê esse cenário, um cenário onde a mulher ainda continua, né, dentro de casa, tem que pedir dinheiro, por exemplo, para o seu marido, será que essas tecnologias que estão sendo criadas, né, esses carros voadores, aquela esteira que eles andavam, né, aquela escola toda cheia de coisas, será que é exatamente isso que a gente quer, né? Esse cenário de pessoas que nós queremos viver, ou queremos viver um cenário mais igualitário, as mulheres tendo um papel diferente, né? A própria empregada, será que ela deveria ter aquele estereótipo, né? A gente continuar a ver aquele núcleo familiar, né? Os Jetsons é muito interessante que é isso, tipo, eles não conseguiram nem ver que a família, né? Essa ideia de núcleo de família ia mudar tanto, né? Em tão pouco tempo. Então, por isso que eu acho que é muito interessante isso. Quando você pergunta para as pessoas, né, qual que é esse futuro que você gostaria de ver, eu fiz uma série de workshops com a prefeitura nesse ano que passou, e foi bem interessante porque a gente visitou alguns espaços da cidade bem periféricos, né? E a gente mostrou algumas tecnologias emergentes, né, para as pessoas, principalmente com esse viés do governo aberto, né, porque era um edital da prefeitura que gostaria de promover isso. E a gente perguntava para as pessoas, tipo, quais são os seus problemas, né, que vocês gostariam de resolver com essas tecnologias. E a gente viu cenários muito básicos, era cenários de, por exemplo, falta afeto na fila do hospital. E a gente falando, tipo, não, a gente queria uma tecnologia, né, que fizesse a medicina ser universal, né, porque esse era o futuro preferível para mim. Só que às vezes, nesses bairros periféricos, fazia muito mais sentido um médico que ele fosse mais humano do que realmente uma tecnologia que resolvesse, por exemplo, toda a distribuição como nó, como eu olho. Então, por isso que é muito interessante você entender exatamente quais são essas necessidades, né? Acho que um exemplo bem simples, na verdade, é do Apple Health. Né? A Apple é uma companhia majoritariamente composta por homens. Eles fizeram todo um desenvolvimento de plataformas de saúde e não tinha nada que falasse sobre menstruação. Assim. O básico, metade da população passa todos os meses. O problema da Apple Health é porque ele se posicionava como o kit básico de saúde do mundo. Então, como é que um kit básico de saúde do mundo não tem uma coisa de menstruação, né? Acho que esse é o ponto. O problema não é, tipo assim,
Não, o ponto é que como você se posiciona isso, você não olha para isso. Você quer universalizar uma narrativa única e impor ela para todo mundo. Então, acho que isso que é a questão também da diversidade, né? Assumir que não é também padronizar as pessoas pelas diferenças. As pessoas são diferentes em diversos sentidos. Eu acho que quando você luta por um ambiente de trabalho, nesse caso, que lide com o futurismo, abordando a diversidade, é que você quer garantir, na verdade, que todas as vozes, em suas diferenças, tenham algum lugar de fala e não sejam hierarquizadas em si, pelas suas diferenças. Eu acho que é isso, e não é a questão de você universalizar o contexto, um único contexto para todo mundo igualmente. Não, eu acho legal pensar assim como novos atores também estão fazendo parte tá ganhando mais representatividade. Eu acho que o próprio Roadside tem muito disso. Acho que a finalista é uma mulher, tal, agora. A gente tem empresas aqui no Brasil que, por exemplo, a Info Preta ou a Preta Lab, que tem essa representatividade de mulheres negras trabalhando com tecnologia. E eu acho que Então, é bem legal ainda porque eles, além do vertente, né, de raça, eles fazem um mapeamento de mulheres negras e mulheres indígenas, que assim é zero falado quando se toca em questões de tecnologia. eu acho muito massa que lá nos Estados Unidos a mulher mais bem paga do país é uma empresária mulher trans chamada Martine Rothblatt, que ela veio da área de farmacêutica, depois ela trabalhou com satélites e atualmente ela trabalha com inteligência artificial. Ela é casada com a Bina e ela fez um busto robótico da Bina e ela está tentando transformar, imortalizar a mulher dela nesse busto robótico. Então é outra narrativa diferente também. E eu acho que assim, pra mim, quando eu vejo todos esses problemas de diversidade e tal, pra mim não entra na cabeça, porque na ficção científica tá tudo solucionado, sabe? Se você joga Mass Effect, por exemplo, você consegue se relacionar com aliens, sabe? Tá tudo bem, tem as guerras, beleza, mas tipo, porque, né? Enfim, mas você consegue casar, se relacionar com uma Sari sendo um humano, por exemplo. Então, eu gosto muito de como a ficção científica influencia a gente pensar que, não, tudo bem, sabe? Uma mulher com 3 peitos, como no Total Recall, tudo bem, entendeu? Mas esse é o grande problema também. Quando a gente colocou o título dessa palestra como Futuro Feminino, é porque a gente pensa, beleza, vamos representar as mulheres e tal. Mas aí tem a questão das ginoides, né, que são o feminino de androides, os robôs hiperrealistas. Se vocês considerarem que os principais robôs hiperrealistas são mulheres, tipo 90% é baseado na figura feminina, já tem alguma coisa errada. Por quê? Porque boa parte da indústria cibernética de robótica é composta por homens. A primeira robô ginoide realista foi criada em 2003. Como ela foi criada a imagem dela? Com uma composição da imagem de atrizes e cantoras pop coreanas. E assim foi seguindo. Foi criada para quê? Para ser secretária, para ser cuidadora de idosos, ser cuidadora de criança. A próxima, a Aiko, que é o nome dela, ela foi criada também com isso para ser cuidadora de idosos e de crianças. Porém, o criador dela colocou sensores no corpo dela para ela reagir e conseguir ser mais realista na conexão com as pessoas, mas ele colocou também um sensor naquele lugar dela. Por que uma cuidadora de idosos e de crianças precisa ter aquilo? E saíram notícias no BuzzFeed, Daily Mail, tal, falando que ele passou o Natal com ela, com a família, que ela jantou com eles na ceia e tal, e que ela era a mulher perfeita para fazer as compras. Ele leu muito Chobits, né? Provavelmente. Na verdade, ele fala, ele se influenciou em Chobits mesmo. Olha como a ficção científica não faz com a realidade. Pois é. E aí, teve o caso da Scarlett Johansson no ano passado, que aquele chinês largou a área de publicidade em 3 meses. Não, pera. Ele ficou, acho que não sei quantos meses ele gastou, mas ele sozinho construiu uma Scarlett Johansson robótica. Mas ele não fala que é Scarlett Johansson de jeito nenhum, ele chamou ela de Mark I. E aí a gente tem agora a Sofia, da Hanson Robotics, que saiu no editorial de moda da Elle Brasil ano passado, em dezembro, e ela foi considerada a primeira cidadã, uma robô cidadã na Arábia Saudita, 1 ou 2 semanas atrás. Ao mesmo tempo que a gente tem essas robôs ganhando uma certa autonomia como cidadã de alguns países, a gente teve também um exemplo tem muito mais esse exemplo dos robôs realistas com finalidade sexual. Tem uma empresa dos Estados Unidos que chama Real Dolls, que eles começaram com bonecas eróticas e agora começando a implementar inteligência artificial nessas bonecas hiperrealistas. E aí, na Inglaterra, teve uma exposição, uma feira de tecnologia erótica, e aí só o pessoal da área mesmo foi lá ver. E aí tinha uma boneca erótica lá exposta para quem quisesse tocar, ver e tal. No final do dia, a boneca foi destruída. Os criadores da boneca custava 300 mil libras,
ficaram assustados, porque a boneca estava com os peitos, com os braços todos destruídos, a roupa rasgada. Então, como que fica isso? Futuro é feminino porque vai ter as mulheres com mais representatividade, mais poder de fala, ou porque as mulheres vão se tornar ginoides, que vão se submeter aos mesmos papéis que as mulheres são submetidas a partir de um ponto de vista machista, sabe? Então, é por isso que eu estava trazendo essa pergunta para a gente. Será que a gente vai conseguir realmente se posicionar como mulher humana que seja, diante de questões como essa, de ter muitos homens produzindo robôs femininas realistas com finalidade dessas, e, enfim, competir com essas robôs também, que é um outro tema, né? Porque quando você vê, por exemplo, no Japão, algumas pessoas se casando com personagens 2D, casando com personagem do Nintendo DS, ou então tendo problema de se relacionar, mesmo preferindo um ser inanimado, porque não consegue se relacionar, como que fica a gente pensando nisso como mulheres, nesse sentido? Tem essa questão de qual que é essa narrativa do feminino que nós verdadeiramente estamos construindo, né? Até só um exemplo mais que está muito próximo da gente, né? Além das de nós, é as nossas assistentes pessoais, né? É a Alexa, a Siri, a Google Now por muito tempo, né? Apesar de agora ter o Google Now, que é ser de pensar. E principalmente a Cortana, porque a Cortana ela veio de uma narrativa, né, de videogame da empresa, né? A Microsoft fez inspirada no jogo, né? Da personagem Cortana no jogo. Então, o que acontece quando tem essas narrativas que é isso que evoca esse feminino, né? É essa assistente virtual, é essa servitude que a gente está tão acostumado. Então, será que o feminino não pode ser melhor associado a valores como inteligência também verdadeira, né? Não só essa servidão como a gente está acostumado? Então, acho que a gente tem que pensar em essa criação mesmo desses novos significados, né? Porque senão acaba se perpetuando de novo e de novo e de novo. Por isso que é muito importante fazer sempre esses exercícios. Quem são essas pessoas que estão construindo, né? Quem mais pode participar? Quais são esses novos olhares, né? Porque, ao mesmo tempo, as mulheres, às vezes, que estão dentro desses ambientes, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico, também possuem as mesmas narrativas, porque elas estão dentro desse sistema. Então, por isso que é muito importante sempre questionar e trazer, né, esses olhares diferentes para as mesmas coisas. Isso é muito louco, né? Como existe uma expectativa geral, né, de que a tecnologia ela vai evoluir para solucionar todos os problemas que a gente tiver. Só que quando você imputa, né, no desenvolvimento das tecnologias os mesmos vieses, né, você constrói uma narrativa futura a partir dos mesmos padrões do passado, assim. E é bem interessante que agora as pessoas estão começando a falar sobre isso. Agora estão começando a surgir uns campos de estudo crítico com relação à tecnologia. Assim. Tem pouquíssimas pessoas ainda que estudam, não existe também um entendimento da academia tradicional de que isso é necessário. Por exemplo, como você colocar, né, a humanidade junto com o estudo da tecnologia. Mas aí você acaba vendo isso, né? Você acaba vendo todo aquele estereótipo de que a mulher, na verdade, ela tem mais uma característica de cuidar do próximo, de cuidar dos pais doentes, de ser uma enfermeira, de ser uma babá, de ser uma professora, transformando isso num assistente pessoal. Não porque necessariamente todas as assistentes pessoais precisam ser mulheres. Parece uma coisa muito idiota. Quando você repara, está ligando para o nome, mas é uma manifestação de uma reprodução. Só um parênteses, que foi feita uma pesquisa, eles fizeram um robô que não tinha formato humano, nada, e colocaram numa biblioteca, não lembro agora qual país, para falar, faça uma doação pra gente, por favor, e colocaram uma voz masculina. Teve menos doação para quando tinha a voz masculina quando colocaram com a voz feminina. E as pessoas dizem, porque a voz masculina é mais agressiva, a feminina eu não me sinto tão intimidada. Por quê? Sabe? É só isso. E, no fim, para além de questões que podem parecer um pouco mais simples, mais triviais, né, existe zilhões de perigos, na verdade, de fato, assim. Por exemplo, você desenvolvendo inteligências artificiais para fazer reconhecimento facial preditivo de crimes e, curiosamente, praticamente 80% das pessoas que são qualificadas
como potenciais criminosos são as pessoas negras identificadas pela clandestinidade artificial. Então, é realmente um campo de estudo que é extremamente importante. E a gente coloca, justamente por isso é importante ter a diversidade quando você estuda futurismo, quando você constrói outras narrativas, porque você tem a possibilidade de enxergar outras facetas que você, no seu lugar, você não vai enxergar. Na sua realidade social, você está incapaz de enxergar a próxima. É muito uma questão de parâmetros que eu acho interessante a gente olhar. Assim, por exemplo, força, por muito tempo é associada, por exemplo, ao valor masculino. Né? Só que se a gente coloca força num quesito tecnológico, né? Aquilo, você dar um valor àquilo masculino ou feminino é uma questão totalmente humana. Você olhar quando você dá esse valor binário para aquilo é uma coisa que você define, né? Se aquilo é feminino ou masculino, ou o jeito que ele quer olhar, ou o que é, e às vezes não precisa desse tipo de padrão. Só que a gente ainda humaniza dessa maneira porque a gente está acostumado a ver o mundo dessa maneira binária, né? É engraçado que tem, por exemplo, algumas pesquisas que mostram assim, se a gente for analisar biologicamente, né, o fato, por exemplo, das mulheres serem mais fortes para algumas doenças, para algumas questões, né, tirando um pouco a polêmica até de força, né, força física ou não. Só que é engraçado, porque qual que é esse parâmetro? Né? Se a gente pensar assim, se a gente for olhar um parâmetro de resistência a doenças, por exemplo, vamos dizer, o feminino é mais forte. Então por que a gente ainda, às vezes, perpetua certos valores e outros a gente esquece? Né? Então eu acho que a gente tem que pensar isso. Quais são esses parâmetros que realmente vai fazer sentido com as tecnologias que a gente está criando? E a gente precisa binarizar ou não? A gente tem que focar na eficiência dela ou não? Eu acho que um exemplo assim também bem fácil para falar sobre isso é como a cor rosa ficou associada a meninas pra gente, mas tipo, na Idade Média era masculina, sabe? Então são narrativas muito assim, de semiótica mesmo, de você dar sentido, uma construção social muitas vezes, né? E aí a própria ficção científica se transformou nisso, né? Black Mirror é muito interessante pra gente pensar tecnologia e tal, mas você sabe que em algum momento vai dar merda. Você sabe que no final vai dar ruim. Então, e não necessariamente isso, a ficção científica, como ela nasceu na mesma época que o horror gótico, então alguns estereótipos, algumas narrativas do horror também estavam presentes na ficção científica, como o estereótipo do cientista maluco, que estava tanto Frankenstein, como também aparece em outras ficções científicas. Aliás, a ficção científica foi criada, alguns pesquisadores consideram a Mary Shelley como a criadora da ficção científica, e foi justamente ela também uma autora de horror, enfim, de uma mulher. E aí eu acho interessante como essas ficções científicas trazem muita questão da inteligência artificial como a malvada, Skynet, Terminator, não sei o que lá. Mas na verdade vocês como programadores, desenvolvedores, sabem muito melhor do que eu de que na verdade a inteligência artificial é uma reprodução do que você está pondo lá. Ela não vai criar do nada. Se a gente continuar reproduzindo esses códigos, essas ideias de que se é mulher X, se é Y igual a tal, não sei. Sabe? A computação política está aí, né? Para destruir com a ideia de binarismo. Nem o bit funciona mais. Nem os bits funcionam mais. Então, nem nos 0,1 rola mais. Uma coisa que eu gosto sempre de pensar, o quão louco, até pensar nessa situação que nós estamos. Né? Temos aqui 4 mulheres. Ainda temos um problema, por exemplo, são todas brancas, muito bem educadas. Né? Mas se pensar o quão louco, por pouco tempo, a gente tem a possibilidade de ter mulheres falando em evento de tecnologia. Mulheres fora de casa. Uma coisa que há pouquíssimo tempo seria impensável. Então, muitas vezes a gente leva muito da nossa realidade como algo construído na pedra, né? Não, é assim, parece que o mundo sempre vai ser assim, né? E sempre foi assim. E algumas coisas não são questionáveis, né? São daquele jeito. Só que a gente esquece de olhar como as coisas elas podem mudar e são mudadas. Então, eu acho que por isso que é sempre interessante esse tipo de exercício, né? Esse tipo de discussão, para mostrar, não, sim, pode ser diferente, existem outras narrativas que podem existir. Por que o mundo tem que ser desse jeito? Por que a gente está sentado aqui, vocês estão sentados ali, não podia ser de outro jeito? Tudo pode ser de outro jeito. Esse lugar aqui inteiro um dia foi uma ideia na cabeça de alguém. Então, a gente precisa, né, trazer essas novas ideias para que essas realidades sejam verdadeiramente construídas. Isso que eu acho que é verdadeiramente esse papel desse futurismo, se a gente pensar, né? Quais são essas ideias que a gente realmente quer trazer para essa realidade, essa tangibilização? Queremos mais mulheres na Rua do Site do ano que vem, aí palestrando. É isso, obrigada. A Roberta fez uma palestra ótima, eu assisti, e ela justamente estava falando sobre segurança pessoal, né? Os dados que vazam e ataques que ocorrem também, e ela estava falando que um dos principais alvos é mulher.
é mulher, é negro, é transexual e tal, são as minorias que estão mais fragilizadas tanto fora da internet como dentro da internet, estão sendo perseguidas. Então, prestem atenção nas mulheres e prestem atenção na gente, se quiserem, conversem aqui com a gente, que a gente vai finalizar e abrir para as perguntas agora. Muito obrigada.